Olá, como nós vimos anteriormente, a gente consegue fazer que campos aqui no nosso doctype eles fiquem visíveis ou invisíveis, obrigatórios ou obrigatórios de forma condicional com base em algo que eu coloco aqui ou preencho no meu formulário. Só que uma pergunta que vocês podem fazer, poxa, eu só tenho essa possibilidade pelo front-end, o Frappé não me possibilita colocar um código que personalize isso? E a resposta é sim. Nós conseguimos, não só através do front-end, que nem a gente mostrou anteriormente, configurar esses campos ali de forma condicional, alterar as propriedades dos campos de forma condicional pelo front-end, como também conseguimos fazer pelo código-fonte do aplicativo. E é isso que eu vou explicar hoje. Fique no vídeo para saber como que a gente faz isso. Então, para o nosso vídeo de hoje, nós vamos utilizar duas partes. Nós temos as propriedades, a manipulação das propriedades, que no exemplo aqui, na verdade, a gente consegue manipular qualquer propriedade do campo com a função set_def_property, ok? Então assim, essa função ela nos permite alterar qualquer propriedade de um campo ali no nosso formulário. E a outra função é a questão do toggle enable, toggle required ou toggle display, que esses caras eles permitem de forma condicional habilitar ou desabilitar, obrigatoriezar ou não, mostrar ou não algum campo em específico ali, um pouco mais fácil, com base em alguma variável ou condição, do que a parte ali anterior, tá bom? Então assim, no exemplo de hoje, basicamente, a gente vai mostrar essas duas coisas e como que você pode utilizar essas funções ali para incrementar ainda mais a usabilidade do seu aplicativo, vinculado a algumas condições, funções ou coisas do tipo, tá certo? Então vamos lá. Para o teste de hoje, eu vou criar um doctype. Então, para o teste de hoje, eu vou criar um doctype do tipo chamado exemplo, tá? Esse exemplo eu vou colocar lá em Library Management como uma coisa bem sutil mesmo, sabe? É bem exemplo, assim, bem quase no fim das funções, eu vou criar dessa forma. Vou colocar um campo do tipo data, title, vou colocar um campo do tipo select, chamado status, e um campo do tipo text, chamado description, ok? Não vou colocar mais nada aqui, só esses campos, e eu venho direto aqui para nossa visualização. Tem esses documentos aqui já inseridos, mas depois eu explico melhor nos testes que eu estava fazendo, E vejam só, pode ver que o meu status não tem nenhuma seleção, o meu title aqui, tá desse jeito e o description tá assim. Bom, como que eu coloco mais função aqui? Então, vamos utilizar as primeiras funções aqui, que é mudar o status, que é colocar opções no nosso status e depois colocar o título como obrigatório e depois o título como read-only. Por uma questão de visualização, eu sei que algumas pessoas que estão iniciando o desenvolvimento têm dificuldade de visualizar a função, eu vou colocar elas vinculadas a botões aqui que eu vou clicar e elas vão executar, para ficar um pouco mais fácil a visualização. Mas eu vou deixar uma opção um pouco mais rápida também para o pessoal que está mais acostumado a entender, porque eles sabem que daí com aquela função eles conseguem fazer o que eles quiserem aqui dentro. Para a gente utilizar o código, a gente vem aqui no nosso doctype, abre Libraries, Library Management, vai lá no módulo doctype, abre o exemplo, vem exemplo.js, tá? Aqui a gente descomenta nossa questão e eu vou colocar a função aqui de custom button. De custom button para adicionar, vou colocar dentro de ações mesmo, E agora deixa eu pegar ali a minha função. Vou colocar aqui. Então eu estou colocando um botão. Esse botão vai se chamar set status options, Definir as opções do status. E ele vai basicamente aqui, ó. Vejam, como eu posso adicionar qualquer coisa vejam que eu estou colocando até a opção no status, Então, vou colocar os demais botões também. Deixa eu copiar aqui.
vou definir ele como obrigatório e esse daqui como somente leitura. Tá, então aqui set title require, vou colocar reqd set status read only. Tá, então vamos ver agora na prática como é que funciona. Vou atualizar aqui minha página. Vejam, não tenho nada aqui. Cliquei em set status options. Pronto, opções vinculadas. Um grande adendo aqui. Se você for trabalhar com status, e esses status eles podem ser variáveis, eu recomendo, não status, né? Se você vai utilizar um campo do tipo select e as opções são variáveis, não determina nada aqui dentro do select. Porque se você determinar alguma coisa aqui dentro, o Frappé vai entender que somente as opções que estão aqui são válidas e qualquer outra informada pela pessoa vai ser considerada inválida. Então, se você quer agir dessa forma aqui, lembre-se de deixar o status aqui select vazio, né? Para que você consiga colocar o status que você quiser e não tenha esse bloqueio de validação por parte do Frappé. Daí, veja só, open e closed, né? Bonitinho. Vamos colocar aqui o título como obrigatório, veja que ele ficou obrigatório, e o título como o status como read only, veja que ele mudou, né? Aqui a opção do a definição, né, de read only de 0 para 1 do nosso campo e ele ficou ali inalterável. Tá bom, gente? Então é dessa forma, deixa eu colocar aqui, é dessa forma que você coloca e usa essas funções do Frappé para isso. E veja que vocês não precisam atualizar o campo. Quando você executa a função, o Frappé atualiza o campo automaticamente. Então é literalmente só chamar ela quando você quiser na sua função. Tá? Agora, para outra parte do exemplo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou determinar que a questão do enable ou disable do status seja condicional. Como assim? Eu vou colocar o seguinte, eu copiei ali a questão, coloquei aqui no refresh e eu vou colocar o seguinte. Você vejam que aqui você pode colocar essa toggle enable para um ou mais campos. No caso aqui, como eu vou utilizar para um campo só, eu vou deixar dessa forma aqui, ó. Eu vou deixar ele fora de um array, fora de uma lista, né? Vou deixar ele apenas o campo como string. Daí aqui eu preciso determinar por como que ele vai ser considerado habilitado ou desabilitado. Então eu vou considerar que ele vai ser considerado habilitado quando ele estiver definido. Então, se ele estiver definido, em algum momento ele vai ser considerado habilitado. Só que isso vai ser ativado automaticamente. Vejam, eu venho aqui, vou dar um reload. Pera, porque eu acho que isso daqui tem que ser colocado aqui também para que ele funcione, né? Isso. Agora aqui é igual a 0 ou igual a 1. Ah, porque é habilitado ou desabilitado. Perdão, ó. Exatamente. A questão é o seguinte, para a gente conseguir fazer funcionar, só para explicar para vocês o que eu estava fazendo aqui, eu tive que mostrar as opções ali para que elas ficassem disponíveis, né? Então eu tirei ela da opção de ser colocado apenas quando eu clicar o botão. Não, então ela é colocado já quando o formulário é renderizado ou atualizado ou o que for. E aqui ele verifica, se eu já preenchi ele vai ser status, ele vai ficar desabilitado. E se eu não preenchi ele vai ficar habilitado. A diferença aqui é que toggle enable não é que é habilitado, é desabilitado barra habilitado. 0 é no caso desabilitado e 1 no caso é habilitado, né? False é desabilitado, true é habilitado. É por isso que só isso daqui estava deixando ele habilitado, porque é como se eu tivesse considerado ele como queria que ele ficasse habilitado. Mas basicamente é isso. Então, deixa eu só colocar aqui para a gente conseguir saber. 0 igual a desabilitado e 1 é igual a habilitado. Daí, se você for ver aqui, ó, vim aqui em exemplo adicionar, veja que eu posso escolher, né,
coloquei aqui o que eu quero, salvei e ele automaticamente, né, depois que eu salvo, altero, alguma coisa assim e tem uma atualização do formulário, aquele status ele já é automaticamente bloqueado. Por quê? Por causa do toggle, porque o toggle está dentro do refresh. Então sempre que você precisa fazer algo parecido com aquele do displays on, required on e etc e tal, você pode utilizar esse toggle aqui junto com a sua função em qualquer parte do seu código para executar aquilo. E se você quiser simular que nem o Frappé permite que a gente faça no front-end, que é habilitar ou desabilitar com base em um campo for preenchido ou com base em algum outro tipo de função que eu queira executar, aí você coloca ele dentro do refresh e ele vai executar dessa forma. Tá bom, gente? Então é isso que eu queria explicar para vocês hoje, né? Como que a gente consegue fazer a, digamos, alteração das propriedades de um campo de forma condicional ali dentro dos nossos form scripts. Obrigado por ter assistido o vídeo até agora, espero que tenham gostado e até a próxima aula.